Pessoal, recomeçando, fazendo a parte 2, porque caiu a live igual naquele dia. Esse ursão aí, ó, derrubou a internet. Ó, a Carmen chegou, bom dia, bem-vinda. Bem-vinda de volta. Vamos ver se o pessoal vai entrar. Eu vou continuar, gente. Aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido umas 2, 3 semanas para trás. A gente sabe que energeticamente esse é um momento, a gente está chegando perto dessa lua nova, muito forte, né? Em Áries. Olha a Marlu, bom dia, Marlu. Bom dia de novo, bem-vinda. Bom, gente, eu tava lá explicando o urso e dizendo que não necessariamente, né, esse urso tá olhando diretamente para nós, então pode acontecer de não ser algo que nos envolve individualmente, pode ser que a gente veja a ação de algum urso em relação aí eu não sei se é alguém, indivíduo, acho mais provável que seja um grupo, que seja um local, que seja um lugar, tá? Um cargo almejado. E por quê? Porque aqui existe um castelo, né? Então isso remete a uma comunidade, a um grupo, a mais pessoas, ou a um lugar mesmo, um ambiente, tá? De caça do urso, né? Então eu acho assim, é mais provável isso. Agora, claro que você pode perceber algum tipo, né, de urso funcionando aí, às vezes projetado para você de alguma forma, mas não individualizado. Que no meu caso, eu já vi ontem algo desse urso rolando, né? Eu senti na hora, percebi. A gente sente a ressonância da frequência desse urso, que é sempre uma coisa bem agressiva, né? Às vezes uma agressividade passiva, né? Que não é expressa, porque é muito reprimido, né? As pessoas, elas escondem, elas tentam esconder, né? Mas eu percebi. E aí eu fiquei de boa, fiquei na minha. Então eu tava muito aterrada, né? E eu percebi aquilo. Então eu não dei entrada, né? Eu só senti, percebi e tá silêncio, né? Aí eu não sei, acho que vai desistir, acho que vai, né? Porque não foi nada também físico, né? É através mesmo de comunicação digital mesmo, entendeu? Angélica entrou, bom dia. Então, assim, gente, agora a carta para o dia, ela responde não, certo? É um urso, né? Então ela fala não. E nos pede atenção, cuidado, tá? Cuidado nos exageros, na tensão, tá? O urso também pode estar falando, né, de tensionamento, né? De raiva, sabe? Uma raiva a respeito de alguma coisa que tenha acontecido provavelmente no passado, se for esse tipo de coisa, né? De um sentimento de raiva que emerge, que volta à lembrança, tá? Mas pode ser sim uma pessoa, né? Que você percebe ali que não tá exatamente se portando ou colocando uma energia muito equilibrada, né, em alguma coisa que pode ou não envolver você. O importante é entender que não é pessoal, né? Eu acho que isso daqui é bem importante nessa configuração. Porque vocês veem que não tem pessoa. Já faz alguns dias que a gente teve muitas cartas com personagens humanas durante um bom tempo, recentemente. Mas essa semana, curiosamente, não temos nenhuma, né? Essa é a primeira carta que traz um personagem, mas é um personagem animal. Então, representa algo do humano, mas dentro de um lugar de distorção, né? E onde ele se dirige, aqui no caso da sequência, é um local amplo, né? Na verdade, é todo um ambiente aqui muito amplo, na verdade,
né? E a gente, aonde pode ter pessoas aqui, é dentro desse castelo, né? Que fica em cima do penhasco e que é um lugar totalmente seguro em relação a esse urso, né? Então, assim, acho pouco provável que essa coisa de hoje vá representar efetivamente um prejuízo, tá? Um prejuízo, uma agressão, uma briga, algum tipo de explosão no sentido de um relacionamento, né? De um contato direto. Eu não acho que aqui vai ser um contato direto, entende? Então, mas de toda forma, eu acho que é muito importante que a gente redobre o cuidado, a atenção, né? Porque é uma energia, nesse momento é um momento sensível, né? Emocionalmente, energeticamente para qualquer pessoa, chegando perto da lua nova, uma lua nova muito importante, com uma energia muito forte, né? De reinício, uma faísca, né? Muito rara, né? Uma oportunidade muito rara que o céu vai nos colocar, né, de começos, né, de realmente nascimentos, né, mudança, transformação, mas início de coisas novas completamente, tá? Então, eu acho, assim, bem importante a autopreservação, tá? No dia de hoje, seja lá como isso possa funcionar no seu dia, né? Então, cuidado com respostas impulsivas, observa bem, né, nas interações, inclusive mesmo que não sejam físicas, tá? Na hora que você estiver ali se comunicando com alguém, com algo, com algum conteúdo, né? Perceba bem como que reverbera em você, tá? É aquele dia bem importante da gente fazer uma curadoria, né, dos conteúdos que a gente acessa, né? Então, se você sentir na hora que você começar a ler ou a ver algum tipo de imagem, a tomar contato com algum tipo de conteúdo através dos meios de comunicação, e mesmo se você está andando na rua, começa a ver uma cena ou a se aproximar de algum lugar e sentir algum tipo de energia, né, de emoção mais agressiva, né? É importante que você perceba e então se afaste daquilo e busque o abrigo. Isso será possível, tá? Isso será muito possível pela nossa sequência aqui, tá? Porque existe todo esse lugar que é quase uma fortaleza mesmo, que protege a gente, né? Então a gente consegue se aterrar, perceber de longe e estar ali protegida de qualquer dano potencial que uma energia como essa possa trazer, tá? E mais do que isso, como eu falei na primeira parte aí, né, da carta, que eu já publiquei aí a primeira parte, inclusive isso aqui pode funcionar até como oportunidade, se eu considero essa cena e penso que a pessoa, né, que nós somos quem vai olhar a cena, né? Então, você pode ter acesso privilegiado a uma investida, a alguma movimentação de uma figura motivada por essas coisas do urso, ambição desmedida, raiva, agressividade desmedida, em relação a um local que pode ser um posto, um cargo, e isso é uma informação privilegiada que você tem, que de repente isso te permite traçar junto com as outras pessoas aqui desse lugar, enfim, uma estratégia de proteção contra isso, né? E isso pode ser importante, tá? Isso pode ser bem importante, né? Ser uma oportunidade de você realmente atuar, né? Mais do que só testemunhar, você pode, a partir dessa constatação, fazer algo que proteja ainda mais esse lugar que já é um lugar protegido, tá? Voltou, minha gente! Crica! Thaís, voltou, gente. Já faz um tempinho que voltou. E eu tava já falando aqui.
Então, é uma carta que responde não, tá? Então, a principal coisa, o principal conselho é estarmos atentos, atentas, né? Olha a Thaís dizendo, tô me sentindo tão cansada, não queria um urso. Ah, mas então, eu acho assim, respeite o fato de... O urso, ninguém quer um urso, né, Thaís? Ninguém quer. Também não queria, claro, ninguém quer. Mas o que eu percebo dessa sequência é que a gente vai ter proteção e que a gente vai ter recursos de ver esse urso de um lugar mais privilegiado mesmo e de se defender disso, de não se deixar afetar por isso, entende? Eu acho que isso não vai ser difícil, entendeu? Porque a carta anterior não tem uma pessoa ou mesmo um outro animal. Vamos imaginar que a carta anterior trouxesse uma raposa, um animal menor. Aí sim é um grande contra um pequeno, um contra um, é uma coisa mais, mesmo que não fosse pessoa, tá? É uma coisa mais indicadora, né, de algum tipo de confronto direto, de conflito direto, de ataque direto, alguma coisa assim, né? Aqui não, ele tá vindo numa direção, tá? Que é um ambiente onde você tem um castelo aqui. Então, ele não pode nada com ele não pode nada aqui, entendeu? E se você tiver a oportunidade de estar no local onde você veja isso, talvez isso para você seja até um trunfo que você ganhe. Como uma forma de até você poder elaborar algum tipo de estratégia que protege, que blinda ainda mais esse ambiente ou as pessoas que potencialmente, né? Você pode pelo menos avisar a galera aqui desse castelo e dizer, gente, ó, tem um urso ali. Cuidado, né? Se for alguém sair aí, presta atenção, né? Você pode ter o papel de alguém que vê e não de alguém que está diretamente colocado aqui no campo de interesse do urso, tá? Então, ele não tá olhando diretamente. Então, temos muitos atenuantes aqui, tá? Mas, claro, a intuição mais importante de tudo, o autorrespeito. Então, se tá cansada, busque proteger-se. Busque evitar excessos, porque o urso é uma energia de excesso, né? Então, por exemplo, se eu tô cansada e me forço a ir além do que eu dou conta hoje, né? Eu posso estar sendo urso comigo mesmo, né? É uma questão toda ligada aos exageros, ao que está distorcido, a um apetite distorcido, agressivo, tá? O urso, em essência, é isso. O que existe lá por baixo de tudo é raiva, tá? Então, ele faz ele força, ele aperta, ele amassa, ele faz, né? Ele exagera, né? Ele pressiona, tá? Então, é esse tipo de energia, de estímulo que a gente tem que estar atento. Se a gente percebe isso vindo de dentro ou de fora, a gente precisa ter, e nós teremos, acredito eu, em função das cartas anteriores, formas de nos proteger, de não nos deixar levar por isso, né? Então, procurar uma atitude mais comedida hoje, mais ponderada, observadora, fora e dentro, tá? Rastrear os sentimentos, e isso não será difícil, porque além do fato de a gente ter essa coisa dessa fortaleza aqui, essas duas são cartas de grande intuição e proteção espiritual. Tanto o 8 de copas com o Sagrado Coração dessa maneira aqui, né, que foi segunda-feira, quanto essa lua que segue trazendo o 8 de copas aqui, uma lua crescente, um céu estrelado, entende? Então, eu acredito que a gente vai poder lidar com isso daqui muito bem, tá? Basta que estejamos realmente sintonizadas, né? E procurando respirar fundo, né? E atentas, sabe? Evitar se deslocar ou fazer coisas estando ausente. Procura estar bem presente em tudo que você for fazer, né? Sem estresse, mas com presença, né? Estando inteira. Evita, por exemplo, fazer coisas que dividam a tua atenção.
Sabe? Sabe assim, ó. Ah, enquanto eu tô fazendo isso, eu faço aquilo. Tipo, né? Pra ganhar tempo. Sabe esse tipo de coisa? Hoje seria um dia onde não seria muito recomendado, porque num golpe de vista você perde o urso, entende? Seja ele sendo emanado como uma energia que você sente emocionalmente, alguma coisa, né? Seja alguma questão mesmo que você vá ver diretamente, sabe? Então, é isso, tá? Prudência hoje. Prudência, atenção, cautela, né? É isso, confiança, gente, pelo amor de Deus, confia na vida, confia em Deus, confia na proteção, tá? Confia no seu corpo, né? O seu corpo te mostra, então, seu corpo tá cansado, respeita isto, né? Respeite, tá? Ele mostra, o corpo da gente mostra aonde que é pra gente ir, até onde que é pra gente ficar. Quais são os conteúdos e as interações e as ações que a cada momento são confortáveis, estão alinhadas, estão fluindo bem, né? Então, isso é muito importante, tá? E esse momento lunar, né, que estamos fechando a minguante, a nova é dia 17, daqui 2 dias, é exatamente o momento mais sensível, onde a gente está mais capaz de perceber essas nuances sutis, né? Intuitivas, emocionais, energéticas, né? Então, é a presença, tá? Fazer as coisas devagar, com calma. Uma coisa de cada vez, de preferência, evitar múltiplas tarefas hoje. Só por hoje. Tá? Então é isso, meus amores. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz, confiemos na proteção divina para todos e cada um de nós. Gratidão a todos e cada um, gratidão à espiritualidade e à ancestralidade pelo aviso, por toda a proteção. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu tô às ordens. E amanhã é quinta-feira, eu estarei aqui às 9h09 para sabermos o que rola, tá certo? Então, um beijo grande, fiquemos com Deus e em paz, um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho!